Galera do canal, vamos de notícias do Inter. As últimas horas do Colorado foi de muito movimento no mercado da bola, com saídas, mas também expectativas por anúncios. E o repórter Lucas Dias detalhou tudo em seu canal. O canal não quer parar por aí, tá? Vamos lá. Bruno Tabata, meio atacante do Palmeiras, está fechado com o Internacional, trouxe essa informação ontem à noite aqui no canal. O Inter está adquirindo o jogador em definitivo e aguarda ele até o final dessa semana aqui em Porto Alegre. Quem sabe o Bruno Tabata seja anunciado ainda hoje pelo Colorado, tá? Então, Rohel, zagueiro de 26 anos, anunciado. Tabata deve ser anunciado nas próximas horas e o Inter também está trabalhando em outros negócios. Vamos lá. Robertoni, meia argentino que está no Almeria da Espanha, 27 anos. O Almeria caiu para a segunda divisão. O Robertoni, dessa forma, não deve ter uma dificuldade para sair de lá, mas o Inter está negociando um empréstimo com opção de compra. Não seria para comprar já agora, em definitivo, o Robertoni. Esse jogador foi oferecido para o São Paulo também por alguns empresários nos últimos meses. É um jogador formado pelo Vélez, lá na Argentina. Ele é aquele meia que joga como 8 e também caindo pela beirada, mas é mais 8 e meia, tá? Para jogar, por exemplo, na que era a posição do Arangues, ou para jogar, se necessário, na do Alan Patrick. Ele jogou no Vélez até 2020, e aí ele vai vendido para o Almeria. Na última temporada, 34 jogos entre La Liga e Copa do Rei, fez 5 assistências, tá? Ele não é um cara goleador de pisada na área, ele é o cara da assistência, daquele toque mais refinado, da qualidade técnica, e é um dos grandes destaques individuais do clube espanhol. Então, recapitulando aqui, Rohel, zagueiro uruguaio de 26 anos, contratado, anunciado, já tá treinando. Tabata, fechado com o Inter, deve ser anunciado nas próximas horas. Negocia ainda com o meia, o Robertoni. E aí eu quero trazer duas situações também aqui nesse vídeo. Um zagueiro contratado e um lateral procurado que o Inter pode abrir negociações agora nas próximas horas. Sobre o jogador contratado, Samir, zagueiro que já esteve na pauta do Internacional, zagueiro que surgiu nas categorias de base do Flamengo, se destacou por lá e foi jogar no futebol da Europa, tá? Ele tá com 29 anos nesse momento. Ele é negociado pelo Flamengo, vai jogar no Hellas Verona da Itália, depois joga na Udinese, que é quando ele tem o melhor momento da carreira, tem 147 jogos disputados, é titular na Udinese, e aí em 21 ele consegue ir para a Premier League, vai jogar no Watford, e depois em 22, um ano depois, uma temporada depois, ele vai pro Tigres, onde ele é titular lá no futebol mexicano, que a gente sabe que paga e paga muito bem, 73 jogos lá no Tigres. Ainda tem um contrato até metade de 2026, pelo que eu dei uma olhada aqui conversando com algumas pessoas, ele tem um valor de mercado na casa de 3,5 milhões de euros, é um valor caro, então a gente não sabe ainda os moldes dessa negociação, mas ele avançou e está próximo de ser reforço do Internacional, o zagueiro de 29 anos, Samir, que eu até já tinha escutado em outros momentos esse nome nos bastidores do Internacional, principalmente na temporada passada, tá? É um zagueiro que sempre despertou interesse do Internacional quando estava principalmente no futebol europeu. E o detalhe, ele é empresariado por Giuliano Bertolucci, empresário que tem uma ótima relação atualmente com a direção do Internacional. Era um empresário que também tinha muita relação com o Kudê, que pedia a todo momento o Oscar, a gente sabe disso. O Thiago Maia é jogador dele, o Vitão é jogador dele, que está sendo vendido pelo Internacional, e o Samir está próximo de ser reforço do Internacional, uma informação que foi até trazida em primeira mão pelo Luiz Carlos Reck lá na Rádio Grenal, e a gente confirmou, conversei com algumas pessoas do Inter e do staff do jogador, próximas do Bertolucci também e do Samir, e o negócio tá se desenrolando para ter um desfecho positivo e o Samir ser jogador do Internacional. Para fechar aqui, uma informação do meu parceiro Lucas Colar, eu ainda não tive mais detalhes, tá? Eu tô buscando esses detalhes, é uma informação de agora. O Internacional abriu conversas com o Rodinei, lateral direito, foi campeão da Conference League pelo Olympiacos da Grécia, fez uma baita temporada lá no futebol grego, é titular do Olympiacos e tem ainda contrato até o meio do ano que vem. O Rodinei não descarta, e essa é a única informação que eu tive até o momento, o Rodinei não descarta um retorno ao futebol brasileiro. A gente sabe que o Rodinei é multicampeão pelo Flamengo, não era titular, é verdade, em muitos desses momentos, foi titular na Copa do Brasil, que ele até fez o gol decisivo na disputa de pênaltis em 2022 contra o Corinthians,
No Inter ele já jogou também, né? Todo mundo lembra do Rodinei, principalmente por aquele jogo contra o Flamengo, que ele foi injustamente expulso. Mas para vocês terem uma noção, tá? Na temporada no Olympiacos, ele tem 49 jogos, 3 gols e 6 assistências. Ele é titular na equipe do Olympiacos, agora eles estão fazendo pré-temporada lá para começar a temporada europeia, e ele tem participado normalmente dos amistosos, e ele teve uma ligação de um importante dirigente do Internacional nas últimas horas, tá? Então o Inter está abrindo conversas com o Rodinei, não tem nada avançado, mas ele é o ficha 1 até na informação do Lucas Colar para ser o substituto do Fabrício Bustos e também do Hugo Malo, que deixou o Inter e tá no Ares. Pois bem, galera, esses têm sido os movimentos da direção colorada em busca de reforços. Está claro que o Colorado está tentando montar um time mais barato para aliviar o fluxo de caixa, mas torcedor, você se agrada desses nomes? Deixe nos comentários a sua opinião.